Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, que o bendito Deus esteja nos abençoando neste dia, que Ele esteja nos orientando e que possamos dizer como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4,13, quando o apóstolo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu querido, neste dia eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus com você. Eu gostaria de convidar você que está de posse de uma Bíblia, você possa juntar-se a uma outra pessoa aí e nós iremos ler a palavra de Deus, esta palavra que é a palavra inerrante. E uma das coisas mais sublimes é que esta palavra ela não volta vazia. Esta palavra vai chegar ao seu coração neste dia, nesta manhã, e com certeza esta palavra ela vai repousar no seu coração, na sua alma. Eu gostaria de ler o Evangelho de João com você, no capítulo 5, no verso 24, que diz assim a palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus: na verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouviram viverão. Que o bendito Deus esteja aplicando a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, esta palavra do Senhor Jesus é uma palavra verdadeira, é a palavra do Filho do Homem, o Filho de Deus, que também é Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz assim: na verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Uma das coisas aí, o primeiro passo é ouvir a palavra. É ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, próprio Jesus diz: bem-aventurado é aqueles que ouvem a minha palavra e as colocam em prática. Jesus assemelha este homem, esta pessoa, com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o próprio Jesus vai dizer: na verdade vos digo, quem ouvir é quem? Não são todos. É aquele que ouvir, aquele a quem a palavra chegar, aquele a quem a palavra for alcançada, aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Precisamos ouvir a palavra, precisamos crer no Filho de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 38, é o próprio Jesus, ele vai nos afirmar, quando ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí Jesus aqui ele vai dizer assim: é aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Crer em Jesus e acreditar que Deus é Deus e que Deus enviou o seu Filho amado Jesus com o objetivo de salvar o homem do seu pecado, salvar o homem da perdição. Mas a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, crer naquele que ouvir a palavra, crer naquele que enviou, crer em Deus, crer em Jesus. Crendo em Jesus de todo o coração, aí vai cumprir-se na vida do homem aquele texto em que nós acabamos de ler, que o próprio Jesus afirmou em João 7,38. Aquele que crê em mim, rios de água
fruirão do seu ventre. Então, é uma graça, é uma dádiva. Crer, acreditar em Deus. Acreditar em Deus porque acreditando, ouvindo, colocando em prática, vivendo esta palavra, e agora você vai, depois, estando ouvindo a palavra, não vai mais entrar em condenação, pois passou da morte para a vida. Porque, meus queridos, o homem, a Bíblia diz lá em Escritores Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz lá que está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo após o juízo. Mas aqui há um aviso, há uma palavra do Senhor Jesus, quando diz: aquele que crê em mim, aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Então, a palavra de Deus, ela nos relata neste dia que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos entender a palavra de Deus, precisamos examinar esta palavra e nos alimentarmos desta palavra, porque a palavra é o alimento. A palavra, ela supre a nossa necessidade. E aqui o próprio Jesus, ele nos diz que aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É crer. Você passa a crer, e crendo agora você vai se arrepender dos seus pecados. É impossível o homem ir a Jesus, é impossível o homem ter vida eterna, mesmo Jesus garantindo a vida eterna, mas o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados para ter direito à vida eterna. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. E quando Jesus, ele ressuscitou, ele passou aqui 40 dias com os seus discípulos, e ele chegou aos discípulos e disse: olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para o céu, preparar um lugar para que onde eu esteja, estejai vós também. Essa aí é a mansão celestial, onde aquele que ouvir a palavra, aquele que acreditar naquele que enviou, aquele que crê no Senhor Jesus, tendo os pecados perdoados, agora terá a vida eterna. Não passa, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna, né? Alguém tem a ousadia em dizer: não, mas a minha vida, ela está, eu vivo ela do jeito que eu quero, a vida é minha. Não, a vida não é sua. Simplesmente nós estamos administrando a vida. O Senhor, ele nos deu a vida, mas com certeza ele vai requerer esta vida de nós, de mim, de você. E para isso é necessário que o homem se arrependa dos pecados, confessando o pecado ao Senhor, crendo no Senhor. Está lembrado da palavra lá do carcereiro, quando ele questiona Paulo: que devo eu fazer para ter a vida eterna? E o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. No evangelho em que nós lemos, 7:38, Jesus diz:
todo aquele que crê em mim, rios de água fugirão ou surgirão do seu ventre. A gente precisa crer em Deus, em quem as pessoas têm crido. As pessoas têm acreditado em imagens, pessoas têm acreditado em outras coisas, deixando de acreditar em Jesus, autor da nossa vida. Deixa de acreditar em Cristo para acreditar em outras coisas. E a Bíblia diz, em verdade vos digo, o próprio Jesus, que vem a hora agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. A Bíblia diz que naquele último dia vai acontecer um convite de Jesus, quando ele diz: vinde, ó bendito de meu Pai, tomais por herança o reino que para ti foi preparado desde a geração do mundo. Então a Bíblia, Jesus garante aqui que aqueles que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Por que viverão? Porque vão desfrutar da vida eterna ao lado do Senhor Jesus, na glória celestial. Que você, neste dia, meu amado, você possa meditar, possa ouvir a palavra, possa acreditar em Deus, naquele que enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar o mundo e precisa se converter dos pecados para que possa morar com Cristo nas mansões celestiais. Que Ele te abençoe. Meus queridos, nós somos gratos a Deus pela sua vida e neste momento eu gostaria de estar orando por você. Vamos orar? Baixa a sua cabeça aí onde você está, feche os seus olhos. Amantíssimo Deus, Pai querido, meu Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele veio e morreu, Senhor amado, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, Senhor. E agora, Senhor amado, a Bíblia diz que Ele foi sepultado, Senhor amado, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Meu querido, eu gostaria que você pudesse estar escrevendo neste canal, Pastor Antônio José Pereira. Dê um link, por gentileza. Muito obrigado, Deus te abençoe.